Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos a honra de receber um convidado super especial, Luiz Eduardo Pinheiro dos Santos, baiano, e como diz ele, graças a Deus, soteropolitano de coração, formado em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pós-graduado em psiquiatria pela USP e com um hipertrófico em saúde mental que faz toda a diferença. Apaixonado pela Bahia e pelo nosso povo, Luiz Eduardo traz com ele a missão de tomar cuidado em saúde mental, cada vez mais acessível, humano e próximo da realidade da maioria das pessoas. Preparem-se para um bate-papo cheio de conhecimento, propósito e, é claro, muito axé. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Fico até lisonjeado com tantos adjetivos bons dados a mim, assim. Passo agora a palavra para nossa idealizadora do nosso Podpice, Cássia Alves. Olá, boa tarde, nossos telespectadores. É um prazer estar aqui mais um dia com o nosso convidado mais que especial, doutor Eduardo. Obrigado. Nosso especialista em psiquiatria, que vai estar hoje desvendando aqui para a gente, esclarecendo mais sobre os fármacos e desvendando os mitos e as verdades sobre os medicamentos, que ainda existe muito preconceito e muito tabu para as pessoas que fazem uso. Muito obrigada, doutor, pela presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos bater papo e tirar dúvidas, porque tem algumas perguntas aqui. Já se inicia falando sobre os fármacos, né? As pessoas ainda têm muitas dúvidas referente efeito de fármaco, se de fato é preciso logo passar pela psiquiatria ou pela psicologia, né? As pessoas ainda ficam meio resistentes, às vezes, à questão da saúde mental. E a gente está aqui para ajudar vocês a desmistificar e trazer conhecimento educativo para todos vocês. Então, vamos lá, doutor. Já inicio aqui com uma pergunta. Doutor, qual é a função do ansiolítico no tratamento com a saúde mental? Bom, isso aí é uma pergunta muito pertinente, na verdade, né? Porque a gente vê muitos pacientes que acabam desenvolvendo até dependências de algumas medicações, no caso dos ansiolíticos, né? Quando a gente pensa nos ansiolíticos, é porque tem a confusão do nome também, né? Antidepressivo, tratando ansiedade. Antidepressivo para dor crônica, por que eu vou tomar um antidepressivo se eu não tenho depressão, né? E aí a ideia do ansiolítico também é essa, né? O ansiolítico, a gente pensa assim no mais comum, né? É o benzodiazepínico, os medicamentos, né? Das classes dos benzodiazepínicos. E a principal função dele no tratamento de saúde mental é quebrar a crise de ansiedade. Trazer aquele que a gente chama do bloqueio, né, doutor? Exatamente. Trazer a questão do bloqueio do sintoma para que o indivíduo venha conseguir levar uma vida denominada normal, né? E isso, mas no caso do ansiolítico, né, dos benzodiazepínicos, a ideia é a pessoa que está com um sintoma agudo muito forte, né, que a gente acaba chamando de crise, seja ela uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade mais generalizada mesmo, ou alguns outros sintomas de agitação, e outras situações específicas de sedação, né? Mas aí já vai um pouco além da psiquiatria, né? Por exemplo, a gente usa algumas medicações da classe dos benzodiazepínicos como anestesia. A gente pode usar como sedativos de modo geral, o diazepam, por exemplo, a gente pode usar no tratamento de crises convulsivas agudas, né? Mas isso aí a gente já vai além da questão psiquiátrica, né? Na psiquiatria, principalmente, a função principal eu estou com um paciente com uma crise de pânico, eu estou com um paciente com uma crise de ansiedade, ou eu estou com um paciente que eu estou iniciando um tratamento de ansiedade, né? E no início do tratamento da ansiedade, com as medicações de primeira linha, né, que são os inibidores sedativos de recaptação de serotonina, pode piorar a vigência de crise. Então, a gente já deixa lá com o paciente um SOS. Se você tiver crise, né, tome aqui um ansiolítico. Perfeito. Mas o uso contínuo dessa medicação a longo prazo, né, a gente pode usar a curto prazo, sim, todos os dias, se precisar, né, por um período de tempo que não exceda, né, ali os 45, 60 dias, né, porque depois de 4 semanas, né, já tem os estudos que falam da maior possibilidade de adição mesmo, de vício,
de dependência. Justamente, doutor, eu ia te fazer essa pergunta. É. E qual o risco, né, de causar uma dependência? Porque geralmente nunca é só um ansiolítico, né? Ele sempre vem com uma junção com antidepressivo, Sim. com estabilizador de humor, Sim. né? E assim, qual o risco que possa causar um vício, uma dependência? E se realmente há esse risco? Do ansiolítico, Sim. assim, o antidepressivo não, né? Estabilizadores de humor também não, né? Até então, pelo menos, eu não tive acesso a nenhum estudo que falasse disso, muito pelo contrário, né? Os estudos que eu tive acesso falam o contrário, mas o ansiolítico, né? Os benzodiazepínicos, eles têm sim um risco importante de adição. Mas esse risco, a prevalência dele só é bem relevante mesmo acima dos 30 dias de uso, 30, 45 dias de uso, né? Antes disso, se você for usar com indicação, inclusive até com o uso do antidepressivo, né? Principalmente, né, que a primeira linha é um inibidor seletivo de recaptação, mas pode ser um dual também, né? Você melhorando o sintoma de ansiedade, né? Você melhorando a ansiedade de fato, fazendo o tratamento de fato, você vai reduzir cada vez mais a sensação da necessidade de você usá-lo. Porque se você está tratando, né, a condição de forma adequada, você vai ter menos necessidade de usar, porque você vai ter menos crise, né? Sim. E a ideia é essa. E tem também a outra questão, que aí já não é nem tanto da questão da crise, mas falando da questão da adição mesmo, é que eu, né, sou ansioso, já faço tratamento para ansiedade também. Já estou muito melhor. Hoje eu estou tomando bem pouca medicação. Quanto tempo, doutor, né? o doutor já faz esse tratamento? Nossa, desde os 17 anos, né? Eu tinha uma neurologista, porque eu tive crise convulsiva benigna na infância. E a minha neurologista já falava, esse menino é ansioso. Depois ela viu que eu tinha TDAH. Que provavelmente a minha ansiedade estava muito relacionada com o TDAH. Sim, que é uma comorbidade, né? E estava mesmo relacionada com o TDAH, né? E aí as coisas foram se ajeitando, né? Também, como eu já me interessei muito pela saúde mental, o processo de estudo de saúde mental foi também para mim um processo de autoconhecimento, né? Mas falando, né, focando ali mais na questão da ansiedade, né? Eu, como uma pessoa que vivi muito tempo com ansiedade, a primeira vez que eu tomei um benzodiazepínico, a sensação de paz, ela é surreal, porque a gente está preocupado o tempo inteiro, a gente está tenso o tempo inteiro, de modo que muitas vezes a gente perde a referência do que é não estar ansioso. A gente já tem aquela sensação como normalidade, né? Sim. E aí, do nada, você encontra um comprimidinho que você toma e você melhora. Pô, isso, além da questão química, também tem uma questão psicológica da adição, né? Que é o que pouca gente fala também, né? Porque sim, né? Muita coisa tem o potencial químico, mas se a gente for parar para racionalizar, tem gente que fica internado, às vezes, semanas, tomando morfina por conta de dor, mas essa pessoa não sai viciada em morfina do hospital, mesmo a morfina sendo uma substância com um potencial de adição química enorme, né? Por quê? Né? Então, talvez não seja só o potencial químico que seja o fator determinante absoluto de você se viciar em alguma substância, sim, né? Sim, então, eu concordo, doutor. E assim, é plausível sua fala, porque a gente também trabalha essa questão na psicologia, né? E aí entra a psicologia positiva, porque não adianta só a inserção do fármaco. Exato. É uma junção, é o fármaco e a terapia, porque como é um processo cognitivo, sim, o psicólogo vai trabalhar na parte da cognição e o psiquiatra vai trabalhar na parte dos fármacos no sintoma, que aí a tendência é diminuir o sintoma e com a junção dos dois, o tripé fica equilibrado. Você né? falou... E justamente, e às vezes, doutor, o que eu percebo é que as pessoas pulam etapas, porque não existe já ir direto buscar o fármaco sem que antes tenha passado pelo psicólogo, porque tem situações que não precisa nem a inserção do fármaco. E às vezes a pessoa, por não ter conhecimento,
É o que eu costumo sensibilizar para os meus pacientes, né? Existem vários tipos de depressão, 9 tipos de depressão. 3 tipos de ansiedade. Então, assim, quando ele faz um autodiagnóstico, possivelmente ele vai no Google, né? Ou nas IAs, nas inteligências artificiais, e não traz ali um diagnóstico completo, é algo superficial. Quando não é o vizinho que diz, é verdade, doutor, tem muito disso. E por essas questões, às vezes, as pessoas acabam se banalizando e fazendo até um tratamento equivocado. Porque nem todos depressivos precisam usar fármaco, nem todos ansiosos. Às vezes é uma questão pontual que a pessoa está passando e não está conseguindo lidar. Tipo um luto, né? Perdeu um pet, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, seja lá qual foi a perda. E aí ela entra no processo de luto, de sofrimento, de desapego. Aquilo vai, de fato causar uma inconstância, né? Emocional, sentimental. Sim, normal. E a pessoa não sabe lidar com aquilo e já vai direto para o psiquiatra. E às vezes chega lá e fala, eu tô sentindo, aumenta até, né? Sim. A fala dela, assim, ela, tipo, como é que se fala? Ela aumenta um pouco, assim, as questões dos sintomas, às vezes até o período, para já sair de lá com a receitinha dela para tomar o fármaco, porque acha que de fato é necessário. Só que às vezes nem sempre. E é bem importante, doutor, quando o doutor fala que o ansiolítico, ele pode causar, sim, a dependência. E eu te pergunto, de repente, a causa da dependência tá ligado à miligramatura ou não? Tipo assim, de repente o fármaco de 0,25 não causa, mas talvez um de 75, um de 100, ou não tem nada a ver? Não tem muito a ver, não. Assim, porque qual é a lógica, né? A lógica é o uso contínuo, a lógica da dependência. E aí o que é que vai acontecer? Mesmo que aquela pessoa comece com uma dose baixa e ela fique usando durante muito tempo, vai chegar um tempo que aquela dose não vai fazer mais efeito. Sim. E aí ou ela vai parar, ou ela vai querer o efeito de novo. Sim. Então, mesmo que aquela dosezinha seja baixa e fácil de ela interromper, muito dificilmente a pessoa que teve o uso contínuo, mesmo sendo orientada a não parar, ou mesmo sendo orientada a parar, perdão, muito difícil ela vai parar naquela dose. Ela vai querer mais, ela vai querer mais, ela vai querer mais. E aí, cada vez mais, ela vai chegando em doses mais altas, aquela dose vai deixar de fazer efeito em algum momento, ou pelo menos deixar de fazer o efeito esperado, né? E é como se ela estivesse ali saturando receptores, né? Porque teve uma vez que eu ouvi essa comparação que eu achei excelente, é um pouco simplória, mas eu acho que ajuda a gente sair daquela linguagem, né, hipercientífica e trazer uma linguagem mais acessível. Sim. Que é, assim, o nosso corpo ele sempre está tentando entrar em equilíbrio, sempre. É a homeostasia, né? A gente está sempre tentando entrar em equilíbrio. Se a gente usa uma substância que altera o nosso equilíbrio, né, principalmente se for uma substância que tem esse potencial de adição, o nosso corpo ele vai tentar voltar para o equilíbrio. E esse voltar para o equilíbrio é fazer com que você fique normal, entre aspas, mesmo com aquela substância. Porque quando você toma o benzodiazepínico, você não está acostumado com ele, você fica o quê? Sonolento. Você não consegue ser 100% funcional, né? Mas chega um momento que você começa a ficar 100% funcional com ele, porque seu corpo se acostumou com aquela dosagem. Isso. Só que também, se depois que seu corpo se acostumou com aquela dosagem, você tira ela, você vai ter todo o efeito contrário, né? Porque o efeito de abstinência é, na verdade, o efeito contrário ao da substância. Então, se seu corpo se acostumou com aquela dose, ele alcançou a homeostasia com aquela dose, né? Se você não tira a dose, ele vai degringolar para o outro lado, né? Por isso que a abstinência do benzodiazepínico, a abstinência da morfina é agitação, né? Sim. Ou então, se você, por exemplo, sei lá, as anfetaminas, se bem que as anfetaminas têm mais até adição psicológica do que química até, né? Segundo os estudos que eu vi no próprio CETAD. Mas se você pega uma substância que deixa você mais ativo, né? E você tem uma adição nela, a abstinência dela vai ser você ficar lentificado. Porque seu corpo se acostumou com a normalidade, a ficar mais ativo com a substância. Se você tira ela, você fica, né, sem vontade, sem disposição. Sim, né? Porque de certa forma, doutor, é aquele medicamento que vai fazer o bloqueio dos sintomas para que a pessoa venha levar a vida denominada normal, né? Exato. Conseguir fazer suas atividades, voltar para sua normalidade, funcionalidade, e quando de fato mexe, seja para mais, para menos, ou para fazer o desmames, vai sim causar impacto, Exatamente. né? Porque é todo um processo bioquímico, como o doutor acabou de falar. E a gente... perdão.
A agressividade, ela pode ser um efeito rebote do remédio? Pode sim, a partir do momento que, se você tiver, por exemplo, uma pessoa que está, sei lá, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, isso pode ser, inclusive, um dos critérios, né? A pessoa mais irritada, com o pavio curto, né? Eu tento trazer essas comparações, assim, para falar com os pacientes, porque às vezes a gente usa uns termos mais muito que tá ali técnico, no né? CID, você fala, você tá irritada? Não sou irritada. Mas o povo acha que você tem um pavio curto? Ah, não tenho. Sim. A gente tem que ficar trazendo essa linguagem, porque às vezes a pessoa não se enxerga com aquela denominação que você entregou ali naquele momento, né? Sim. E às vezes, só que eu falo perturbando, né? Às vezes que eu sinto o cheiro, né? E aí eu fico tentando achar maneiras, porque às vezes, como eu lido também com pacientes lidava, né? Muito com pacientes da Rede SUS. Eu trabalhava em Mata Escura, né? Inclusive eu amo Mata Escura. Quem fala mais de Mata Escura eu fico retado. A gente tem que achar maneiras mesmo de trazer uma comunicação mais acolhedora, né? De habilidade social, para que a pessoa entenda o que você quer dizer com aquele termo, né? Sim, perfeito. E faz parte, doutor, porque assim, quando um médico, um profissional de saúde, seja lá qual for, ele está em um público mais vulnerável, em uma comunidade mais vulnerável, tem que se falar assim a língua, porque senão tem muitas pessoas que têm vergonha de tirar dúvidas, não pergunta. Quando o médico leva um nome muito técnico, ela não pergunta, não sabe o que é, não sabe o que significa, não sabe quais são os sintomas e sai dali cheio de dúvidas. E o objetivo não é esse. E por isso que eu convidei o doutor para estar aqui com a gente, porque assim, o que foi passado da ficha do doutor é realmente essa preocupação para com o outro, essa empatia, essa questão de uma psiquiatria mais humanizada, né? Que é bem importante. Não é só chegar, sentar na frente do paciente e, vamos lá, fala aí, nem olhar para o paciente e já ir passando receitinha, como a maioria, infelizmente acontece. Por quê? Infelizmente, hoje em dia, desculpa cortar você, Cássia, mas não é nem... Vai falando aí, tá? Não, ele não olha na sua cara, você não diz nada, ele já prescreve, tá aqui, daqui 5 meses você volta, daqui 10 meses você volta, daqui 3 meses você volta, e tipo assim, ele não tá nem aí, ele só prescreve. Sim, e o objetivo não é nem esse, porque a grande maioria, como eu falei, né, das pessoas não passa por um psicólogo. Então, o psiquiatra, ele acaba até fazendo esse papel também, né, doutor? De psicólogo, porque vai ouvir, vai entender, vai de fato fazer uma anamnese para ver se cabe realmente, né? Porque as pessoas chegam... Isso, eu me deparo muito com isso. Eu tenho um transtorno de ansiedade. E aí, quando eu vou fazer a anamnese, não é um transtorno de ansiedade, ansiedade denominada normal, né, que a pessoa ali não está imbuído de informação e ela acaba não sabendo identificar e aí fala, ai, mas eu fui no psiquiatra. Eu falei, mas você não tem transtorno de ansiedade, você está ansiosa por tal motivo. Ah, mas eu achei que estava, porque eu estou tendo assim. Sim, realmente, você está tendo sintoma, mas você não está, você está passando por um momento de ansiedade, mas você não está com transtorno de ansiedade. Então, tem uma diferenciação que as pessoas, às vezes, não se atentam para a ansiedade denominada normal, que faz parte do construto do ser humano, que todas as pessoas têm. Que a gente tem que ter, né? Senão a gente não tinha evoluído até onde a gente chegou. E é um mecanismo de defesa também, né? Porque essas questões que ela entra como um manejo de fuga, né? Que é bater ou correr, a gente chama na psicologia. Então, a gente precisa ter, para a gente se defender, para a gente não sair fazendo bobagem, para a gente não achar que é super-homem, mulher maravilha, né? É necessário para que a gente seja funcional, né? Todas essas questões faz parte do construto do ser humano e, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam confundindo e aí vai a questão de se deparar com um profissional humanizado. Sim. Como o doutor, né? O doutor não faz só ouvir. O doutor ouve, analisa e, se for preciso, encaminha. Pontua, né, também. Justamente. E eu gosto muito de fazer questão que a pessoa entendeu o que eu disse. Eu gosto mais de fazer questão... Eu faço mais questão de que a pessoa entenda o que eu disse do que de convencer ela a seguir ou não. Sim, perfeito. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. Quais são os principais benefícios do tratamento do adoecimento psíquico relacionado aos antidepressivos? Rapaz, tem um ponto, né, principalmente quando a gente se depara com depressão e ansiedade, né, que são, eu acho que os carros-chefe do tratamento dos antidepressivos, pelo menos os dos inibidores sedativos, que são os mais comuns, os mais utilizados
principalmente a fluoxetina, sertralina, que são medicamentos muito eficientes para a maioria das pessoas e que são disponíveis no SUS, né? E que são fármacos modernos, né, doutor? Isso, exatamente. É que, bom, eles tratam, né, duas das condições, né, que mais estão afastando pessoas do trabalho, ou seja, além da lógica de tratamento mesmo da doença, tem a questão da economia também, né? Que impacta diretamente. Se não for para quebrar o tabu, pensando no bem-estar das pessoas, vamos pensar no dinheiro, então? Exatamente. Porque, para mim, o bem-estar é mais importante, né? Sim. Mas não é só o bem-estar, é grana também, é você que tem uma empresa que contrata um funcionário, se ele deprime, é ruim para você. Sim, né? sim. Doutor, inclusive, pegando a deixa aí da sua fala, estamos vivenciando aí a nova atualização da NR1, né, que é uma das leis aí mais quentinha que está no forninho aí agora, está em fase educativa, né, a qual a PGR, o Ministério do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde, os governantes se reuniram para que as empresas também viessem ter essa responsabilidade, ter esse olhar mais humanizado para o cuidado com a saúde do trabalhador, até mesmo porque o índice de pessoa adoecida está crescendo muito, absurdo, justamente, e já está em fase de colapso, né? A gente não consegue dar conta, são 300 milhões de pessoas adoecidas, o INSS, cada dia que passa aí só, né, tentando se ajustar com tantas demandas que vêm surgindo, e por isso também que agora uma fatia do bolo vai para os empresários, porque os empresários agora eles precisam se adequar, estabelecer e obedecer. E agora está na fase educativa, mas a partir de janeiro vai ser punitivo e todas as empresas agora vão ter que se organizar para estar oferecendo saúde mental aos colaboradores. Eu fico feliz porque vamos ver se a gente consegue fazer o Setembro Amarelo sair do post do Instagram, né? Perfeito. E virar realmente ação. E também, doutor, as pessoas têm essa sensibilidade que não é só no mês de setembro. É o ano todo a gente se deparando com questões de adoecimentos mentais. O ano todo a gente se deparando com questões de suicídio. Isso todas as classes sociais. Justamente. Classes sociais, raças, etnias, justamente. Então, assim, é algo que se a gente não começar a se atentar, eu não sei onde que vai parar, porque só tem crescido. Infelizmente, as mulheres, ela lidera esse topo, né, de adoecimento mental. Os homens de ideação suicida. Então, e adição também, né? Justamente, isso aí mostra já uma fragilidade masculina, emocional, né? Então, tudo está envolvido e o Setembro Amarelo, bem perfeita a sua fala, não é só no mês de setembro, né, que é comemorado devido àquele acontecimento que teve nos Estados Unidos, daquele menino Mike que cometeu suicídio dentro do Mustang amarelo, ao qual trouxe essa força para o setembro, né, dia 10 de setembro é comemorado mundialmente, eu não sei se eu posso falar essa palavra comemoração, eu prefiro trazer sensibilização, né, para as pessoas entenderem a importância do cuidado com a saúde mental, de você conseguir identificar e perceber os sinais que o outro dá. E tá tudo junto e misturado, não tem como separar. Saúde mental é todos os dias, né? Cuidado com o suicídio também e saber identificar os sinais também é todos os dias. E por isso que nós estamos aqui no Podpice, para isso, para trazer sensibilização, educação, consciência, para que as pessoas venham quebrar esse tabu. Exatamente. Que ainda é muito forte. O doutor pode falar mais sobre isso, né? Referente à área tanto da psicologia quanto da psiquiatria, ainda existe um preconceito muito grande. E assim, hoje, doutor, eu ainda me deparo com pessoas que falam assim, ó, eu sofro de tal adoecimento mental e não vou tomar medicamento porque eu tenho medo de ficar dependente, de ficar zumbi. E aí eu falo, não, os fármacos mudaram, estão mais modernos, não estão causando essa dependência. E se porventura o seu médico passa e você percebe que não está bloqueado o sintoma, que não está bem, que não está estável, volta lá, sinaliza para ele para fazer uma troca, um desmame, sabe? Mas até hoje ainda me deparo, doutor. Então fala mais um pouco sobre isso. Foi até sobre isso que o senhor falou, que durante um mês, né, você já consegue sentir a diferença, logo no início o senhor falou, mas tem gente que não consegue melhorar os sintomas, mesmo tomando um mês de medicamento. Pronto. E outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, para o senhor responder, esses remédios, eles fazem com que você viva
em um mundo paralelo, que você acaba esquecendo o que está acontecendo, você acaba esquecendo os seus gatilhos? É só uma pergunta. Rapaz, eu nunca vi esse relato, né, sendo dito de um ponto de vista científico, assim mesmo, né? Eu acredito, doutor, que quando o Belli traz essa fala, eu acredito que seja a diminuição da euforia dos sintomas, que a pessoa chega num estágio de bem-estar. Esse é um viés, de calmaria. Que é um viés que eu concordo muito. Mas existe sim algumas pessoas, né? Não é nem a maioria das pessoas, segundo os estudos que a gente discutiu até mesmo lá na USP, mas existe uma grande quantidade de pessoas que relata uma certa apatia. E aí a discussão dessa apatia é sim, existem algumas pessoas que possam ter uma sensibilidade maior e de fato desenvolver uma apatia que faz muita gente parar de usar o remédio, mas tem esse viés, que é a pessoa que está o tempo todo acostumada a levar uma vida eufórica, a levar uma vida hiperreativa, porque quando a gente está ansioso, a gente está hiperreativo, a gente meio que está... Aí eu pergunto logo para assim, você sente dor aqui atrás, você termina o dia mais exausto do que o normal, porque você está atento, a pessoa está assim, a mão fechada, a pessoa chega na consulta assim, em modo de defesa, como se estivesse meio que em modo de fuga, né? Então, se você está o tempo todo tenso, hipercontraído... Cortisol, né? Cortisol subindo ali, e descendo ali o tempo todo, né? Exato. Você vai se sentir mais cansado e você vai estar hiperreativo. Então, quando você está acostumado com esse estado e você toma uma medicação que depois aí de um mês começa a fazer efeito e você vai relaxando um pouco mais, às vezes... Pô, não tô sentindo as coisas mais. Justamente. Mas aí eu trago essa provocação, né? Pô, será que você realmente não está sentindo as coisas? Ou você está só controlado e você está sentindo um estado de relaxamento e calmaria que você não estava acostumado e por isso, né? Você está sentindo. Porque às vezes você pega aquela pessoa que já está irritada, que está com um pavio super curto, né? E tudo ela estoura e ela está acostumada a resolver as coisas assim. Quando ela não estoura e não briga, às vezes ela pensa, poxa, eu brigaria nessa situação e eu teria tido, sei lá, algum benefício de algum estado por ter brigado e depois ela, não vou brigar, velho. Né? Então, justamente. Tem esse viés, de fato, né? Eu te faço essa pergunta porque, na verdade, conversando com alguns amigos, né? E aí eu tenho uma amiga que toma alguns remédios, foi inclusive que o senhor citou, sertralina. Sim. E aí ela... apaga, realmente a mente dela apaga, ela vive hoje, aqui agora, ela vai conversar com você normal, ela vai tratar você normal, ela vai estar calma, ela vai estar controlada, e amanhã ela não vai nem lembrar que você existe. Ela não lembra do que aconteceu. Ela não lembra do que nada, e ela não consegue lembrar nem dos gatilhos que fazem ela ter aquela ansiedade, aquele momento de desespero, ela não consegue lembrar, tipo assim, vamos supor que seja uma pessoa que seja o gatilho dela, ela não consegue lembrar dessa pessoa, ela passa dias tomando remédio sem lembrar que aquela pessoa existe. Sim. Então, aí por isso que eu te fiz essa pergunta, se eles acabam fazendo isso. Na verdade, ela tomava mirtazapina e sertralina, mas ela tinha esses sintomas. Isso tá mais a cara da mirtazapina do que da sertralina, talvez. Isso que eu ia falar, às vezes a junção do fármaco, né, doutor? Não causa que não um possa, outro, causa um outro e eram fortes, né? Era o sertralina de 100 e o mirtazapina de 30 ou era 60. E aí, nesse caso, doutor, eu, como psicólogo, eu indico, se eu me deparo com um paciente no estágio ao qual dessa jovem aí que a Isabelle está falando, eu já sensibilizo a ela de voltar para o médico dela e relatar os sintomas, porque isso não é normal. Isso não é esse apagão não é normal. A pessoa não é para ficar disfuncional. O objetivo não é esse, justamente. O objetivo é justamente o contrário, é deixar a pessoa funcional. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, vou dar um outro exemplo aqui. Às vezes você tem um parente, né, que tem transtorno bipolar e as pessoas estão acostumadas com aquela pessoa numa fase de hipomania. Eu não digo nem mania, porque a mania já é tão disfuncional que a pessoa fica com raiva. Sim. Mas às vezes pega uma pessoa numa fase de hipomania. E a pessoa toma a medicação, fica estabilizada, eutímica, o remédio deixou não sei quemzinho, tava ótimo ele.
né? Mas começou a tomar o remédio e ficou lerdo. Às vezes a pessoa nem lerda tá, às vezes ela só não tá em hipomania, sim, né? Sim. E a própria hipomania, ela, por exemplo, cada ciclagem que a pessoa tem, cada subida e descida é dano cerebral, sim, que favorece o desenvolvimento de demência. Sim. E aí a gente já entra na questão da vantagem. Qual é a vantagem, né? Aí eu trago isso muito nos meus pacientes. A principal vantagem para você que tem ansiedade de fato, para você que tem depressão de fato e faz o tratamento, é você não ter risco de desenvolver demência na velhice. E eu falei justamente da agressividade, porque Sim. aí ela relatou esses acontecimentos, tá trocado. Aí passou a tomar 1000 miligramas de o ideal, Depakine. Isabelle, o Sim. ideal seria essa jovem voltar no médico dela, mas é isso. Porque... E aí ela começou a ficar extremamente agressiva. Sim. E aí foi o médico que disse assim, não, mas é normal, é do remédio, agora você vai ter que tomar outro remédio para combater o que você está tomando. Não, mas aí ela pode buscar outras opiniões, porque o objetivo não é esse. O objetivo de um paciente, quando ela vai buscar a parte do fármaco da psiquiatria, é de fato bloquear os sintomas, amenizar o sofrimento que o corpo dela está passando, não trazer mais sofrimento. Uhum. Às vezes isso pode acontecer sim, por uma conjunção de fármaco que às vezes não se adapta legal e é normal. E o médico, o doutor é bem experiente nessa área, tem mais propriedade para falar. Ele vai ali testando até ele encontrar, não é isso, doutor? Isso, também uma acontece combinação para que venha bloquear os sintomas ao qual está deixando o corpo da pessoa em sofrimento e a pessoa consiga levar uma vida funcional, denominada funcional. Não com danos e com sofrimento. Então, assim, se ela está passando por isso, a indicação é que ela volte no profissional e que ela vá ouvir uma segunda opinião, ou então que ela busque o nosso doutor aqui, daqui a pouco a gente no final do nosso podcast vai deixar o contato dele, porque precisa, às vezes, doutor, é por isso que eu falo a questão do conhecimento. Sim. Às vezes a pessoa procura um profissional, um especialista, não dá bom normal, qualquer especialidade, qualquer área pode acontecer isso. Tem que ter a busca outra, né? justamente, vai buscar outro profissional, vai ver uma outra opinião, e aí de acordo que ela se sinta bem, se sinta acolhida, e de fato que o tratamento dela está andando, ela continue com aquele profissional. Na área da psicologia, eu mesmo me deparo com isso. Pessoas que chegam e falam, não gostei da abordagem, porque na minha área é mais complexa ainda, que existem várias abordagens, né? Freudiana, junguiana, TCC e por aí vai. Então, nem todo mundo se identifica, cada uma tem uma forma de trabalho. E eu digo para as pessoas, não está se sentindo bem, não está rolando a empatia, vai buscar um outro profissional. Agora, o objetivo é tratar o sintoma, tratar a pessoa como um todo. Entende? Então, o indicado para ela é isso. Não é isso, doutor? Complementa aí, por favor, que o doutor tem mais. E tem uma questão também, né? O profissional, ele vai trabalhar com o que a pessoa fala na hora. Né? Então, por mais que a gente tente extrair, se a paciente não está se sentindo bem com aquele profissional, ela não vai falar. E se o profissional não sentir que ela não está bem e não procurar uma estratégia de fazer ela se sentir bem, né? E às vezes ele pode tentar também não conseguir, também acontece, né? Vão ficar coisas soltas, pontas soltas, que a gente não vai conseguir resolver, né? Então, às vezes, a gente não pode nem julgar o profissional, nem julgar a pessoa. A gente não estava ali na situação, né? Mas, como a doutora disse, a gente vai fazendo tentativa e erro. Existe hoje em dia, né, um exame genético que a gente consegue ver qual é a melhor medicação para aquela pessoa, porque tem pessoas que são metabolizadoras rápidas de uma medicação, metabolizadoras lentas de outras. Então, por exemplo, a dose de fluoxetina que funciona para mim, pode ser muito ou não funcionar nada para você, entendeu? Porque você é uma metabolizadora lenta, muito mais lenta ou muito mais rápida daquela substância. Então, hoje em dia, compensa a gente fazer tentativa em erro do que investir, sei lá, R$5.000 no exame, no teste genético, para a gente identificar qual é a droga. Tem pessoas que podem investir essa grana, maravilha, melhor dos mundos, né? Mas ainda hoje vale a pena você ficar tentando. E também, mas isso também, para isso, é preciso alinhar a expectativa do paciente, né? É você tentar com o paciente chegar, vem, o que é que você espera disso, né? Como é que a gente vê o que você está esperando desse tratamento? E fazer com que o paciente entenda também qual é a função dele no tratamento. Porque senão a gente não consegue. A gente não consegue, porque às vezes a pessoa chega para você, resolva meu problema.
E às vezes traz uma fala, relata algo e não vivencia. Vamos supor, o doutor passa lá, né? Os tipos de medicamentos, os horários, tudo direitinho, e a pessoa não faz uso, ou faz uso esporadicamente, Exato. quando está em crise ou coisa Exato. do tipo, ou Exato. então faz uma junção do medicamento com bebida alcoólica. Sim. Então, tudo isso vai causar, Sim. né, um efeito rebote. Sim. Não é verdade? Então, quando eu vou introduzir uma medicação, eu sempre converso. Como é seu estilo de vida? O que é prioridade para você? Né? Porque eu tenho essas possibilidades. As possibilidades são assim, assim, assado. Aí eu explico, às vezes, né, o processo fisiopatológico da doença, a maneira que a gente sabe hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem, como aquela medicação funciona, quais são os benefícios e os malefícios da gente optar por aquela medicação ao invés de outra, né? Eu gosto de trazer isso, que às vezes o paciente não, o senhor que sabe. Eu falei, não. Mas, doutor, é justamente nessa sensibilização que eu entro quando eu estou diante dos meus pacientes. Porque eu falo para eles, ninguém conhece o seu corpo melhor Exatamente. do que você. Eu não conheço o psiquiatra, então vocês têm que sinalizar. Não é porque o psiquiatra, ele passou um medicamento que vocês... Aí começa a ter náusea, aí começa a ter isso ter e aquilo. aí para de tomar. Ou então vai tomando e não relata, não volta lá, não relata. Sim. Não. Sentiu algo que não é normal, que não é denominado comum, relata para o profissional para ver se troca, faz um desmame, aumenta a dose, diminui, para ver, mexer ali naquele medicamento. E eu trago, doutor, essa sensibilização e eu percebo que falta nas pessoas uma consciência e uma percepção dela estar fazendo uma autoanálise mediante os sintomas que o corpo traz. Psicoeducação. Justamente, perfeito. Ó, psicólogo, psicoeducação, é isso aí. Doutor, a grande maioria não sabe identificar. Não sabe, e isso fica difícil, tanto para o trabalho do doutor, quanto para o meu trabalho. Né? E assim, muito importante quando o doutor fala que traz essa fala mais no popular, porque é isso que a gente precisa de fato. A nossa área tem falas muito técnicas. Isso. E se a gente não consegue desmistificar isso, as pessoas saem do consultório da gente cheia de dúvidas. Sim. E aí chega lá fora, faz tudo errado. Exato. Porque não tem coragem de perguntar, tem ainda uma vergonha, um preconceito, um tabu, como a gente falou no início, e isso tudo prejudica. Por isso que eu gosto de, às vezes, fazer uma piadinha, deixar a pessoa à vontade quando chega, entendeu? A pessoa já chega dando risada. Perfeito. E aí já fica mais leve, né? Perfeito. Já vê, doutor, é resenha. Eu falo, vamos na resenha. Não, perfeito, mas perfeito. É isso mesmo. É isso. Da mesma forma também, eu trabalho nessa linha também, eu vou mais na humanização, também nessa questão de tentar deixar as pessoas se sentirem mais à vontade, porque para eles já é um fardo, já é um peso estar ali diante da gente, porque como eu falei, o preconceito ainda é muito grande, principalmente do masculino. E para você aceitar se tratar... Justamente. E às vezes a ideia do médico, de um modo geral, né? Não é nem como só a questão de saúde mental. Né? Porque quando lá em Mato Escura, né, o pessoal via que eu resenhava, que eu tratava todo mundo de igual para igual, o pessoal olhava e não estava esperando, né? Tava esperando aquela figura do médico paternalista, séria, dominadora, que não tem o diálogo, E assim, eu adoro o diálogo igual para igual. A gente quem gosta de gente, velho. Verdade é essa, quem gosta de gente... A gente aprende. Exatamente. Quando a gente senta para atender um paciente, a gente sempre sai com conhecimento a mais, né? Exatamente. Tem uma coisa muito legal, né, falando da questão da comunicação, que você estava falando do início, que às vezes não precisa do remédio, né? Eu uso muito o exemplo de hipertensão e diabetes. Porque são duas doenças muito prevalentes. Sim. Né, e que tem estágios. Sim. E nesses estágios a gente consegue dialogar com a pessoa e dizer... Nesse estágio, no caso, né, do pré-diabetes com hemoglobina glicada abaixo de 6, ou no hipertensão estágio 1, você tenta fazer a medida não farmacológica, né? Quer dizer que a doença não está ali? Não, a doença está ali. Mas não quer dizer que o remédio seja absoluto. Isso. Né? Uma reeducação alimentar. Exatamente. A prática de atividade física. Ingerir mais água, né? Uma boa noite de sono. Exatamente. Né? Tudo isso contribui. E aí outra, trazendo, né, a questão da medicação, que a medicação nem sempre ela é absoluta. Sim. A gente precisa também fazer outras medidas e mostrar que o tratamento ele é multidisciplinar. Né? Porque a gente precisa, você sabe que a pessoa tem ali depressão, ansiedade, mesmo que num primeiro momento ela não consiga fazer atividade física, né? Mas os estudos mostram que a atividade física é tratamento.
Justamente. Tem que fazer. Perfeito. Tem que fazer. Eu sou descarado, Perfeito. não tô fazendo, mas tem que fazer, entendeu? Perfeito. Eu tô errado, galera. Doutor, em todas as especialidades, doutor, que um paciente se depare, vai trazer essa sensibilização. Por quê? É como o doutor falou, é essencial. Assim como a gente precisa da água para se manter, a gente precisa da atividade física. Exatamente. Porque ela desenvolve, às vezes, o papel ao qual o fármaco não desenvolve, Exatamente. que é a liberação dos hormônios. Endorfina, principalmente. Justamente, ocitocina, dopamina, são hormônios do prazer. Sim. E, de certa forma, ele equilibra. Então, assim, mantendo 3 dias de atividade física, de 1 hora a 1h30, ela já faz o papel de vários fármacos, Exatamente. né? E precisa-se todas as pessoas fazerem atividade física. O nosso corpo não foi criado para ficar parado. Né? Inclusive, ficar parado demais na mesma posição gera escara. Justamente, lesão, é verdade. E uma pergunta para vocês dois agora, para psicóloga e para psiquiatra. E para as pessoas que não suportam fazer atividade física, o que é que vocês dizem? Posso falar, Alguma doutor? coisa a pessoa tem que gostar. Não gosta de dançar. De nada. Não gosta de sair para apreciar a cidade linda que a gente Nada. tem. Então essa pessoa tá precisando de uma terapia. E o doutor, ele foi até por uma linha mais leve. Já eu vou ser mais dura, tá, Beli? Adulto não faz o que gosta. Quem faz o que gosta é criança. E olha Adulto lá. faz o que precisa ser feito. Porque- Né? Então, atividade física não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma necessidade. Porque é tudo a longo prazo. Se hoje você não cuida do que você absorve, do que você ingere, do que você faz, lá na frente você vai colher fruto Eu vou da má educação Eu vou de lhe hábitos, né? dizer, eu falo por mim, né? Eu tenho preguiça de descer a escada para nem ir na cozinha. Então Beber uma calma, a gente água. vai A precisar longo tratar prazo. comorbidades, né? Então Mas- não diga, você tem que ir pra academia porque Mas Não, aí, mas não eu acho necessariamente que- uma E academia, a né? gente também, a gente tá acostumado a ver algumas coisas, isso aí não só da atividade física, né? Mas eu acho que a gente está acostumado a ver algumas coisas como punição. Justamente. Né? E às vezes, pô, você não é obrigado a gostar de tudo, né? Por exemplo, eu, sei lá, eu não gosto de crossfit, Sim. mas eu gosto de natação, Perfeito. eu gosto de caminhar, eu ando Perfeito. muito pela cidade, eu adoro Ótimo. caminhar pela cidade, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não vê o dançar como atividade física, mas você já foi na aula de dança, é barril, velho. Não é brincadeira, não, entendeu? Então, tipo, tem atividades e atividades. Você pode achar uma atividade que para você seja atividade, mas também seja lúdica, né? Então, mas a gente está acostumado muito a engessar as coisas. A gente acha que atividade física é o quê? Academia, tem que ir para academia. Tá, a musculação é uma boa atividade, é necessário, inclusive, para o envelhecimento, o desenvolvimento de massa magra, né? Para que a gente desgaste menos a articulação e que a gente tenha reserva mesmo de nutrientes que só o músculo vai dar, né? Isso é fato. Mas não é a única coisa que você pode fazer, inclusive, para adquirir massa magra. Você pode fazer outras coisas para adquirir massa magra também, né? Eu, particularmente, prefiro a minha caminhadinha, sou como doutor, prefiro caminhar do que estar dentro de academia, mas eu Sim. faço os dois. Sim, Sabe? exatamente. É como eu falei, né, Isabelle? A gente não faz, né? Eu prefiro Exatamente. O que a gente gosta. Eu faz o que prefiro um precisa. exercício muito mais simples e mais fácil. Então, vá Perfeito. para o exercício mais simples e Ar-condicionado mais ligado, fácil. deitada na minha cama Não, e coberta. Esse exercício a gente não indica, não é verdade, Esse não. doutor? E Aí a tem- gente já vai fazer a investigação, o que é que está acontecendo. Exatamente. Vamos ver se de repente está faltando a vitamina B12, a vitamina D para dar um Exatamente, up, Nossa. dar um B12 é mínimo, importante. né, O pessoal doutor? fala Anemia, outras anemias Justamente, também. Eu como é que tá a falo assim, ferretina, né, doutor? Vai no seu quintal, E- menina, toma um solzinho. Uma- Eu olho e falo, vou ficar queimando É uma no sol contribuição. A nada. ferretina agradece a vitamina D também. Uma comparação, Deixa eu- perdão. Não, pode ir. Uma continua, comparação doutor. também que eu gosto muito de fazer para ajudar os pacientes a entenderem a importância da terapia, né, é o fato, tá, beleza, você tá aqui comigo, eu sou médico. Mas quando você faz uma cirurgia ortopédica, a cirurgia só adianta? Não, Não. Você precisa da reabilitação da fisioterapia. precisa. Então, óbvio que é uma comparação grosseira, mas eu acho que é uma comparação que ajuda, né? A psiquiatria e a psicoterapia, talvez elas estejam tão relacionadas Total. como a fisioterapia e Total, a ortopedia. Não total. existe, pode até existir a fisioterapia sozinha, mas a ortopedia sem a fisioterapia é muito raro você encontrar. Perfeito, né? real, doutor, real. Real Então essa eu gosto comparação. muito de fazer essa comparação Sim. para trazer, porque tá mais presente na vida das pessoas, né? Sim, A sim. ortopedia e a fisioterapia Sim. parecem ser muito mais E aceitas e do que a perfeito. questão da saúde mental. né? Procura Sim. com mais leveza, né? Isso. Com mais tranquilidade. Isso. Verdade. Doutor, mais uma pergunta.
Quais são os maiores desafios que a psiquiatria traz para o profissional que atua diariamente com o sofrimento do outro e com o sofrimento psíquico? Ou seja, como que o doutor faz para cuidar da sua saúde mental mediante ali as suas demandas diárias de sofrimento, de dor, de angústia, porque é o dia todo, Sim. só ouvindo, né, angústia, dor do outro. Como é que o doutor faz para estar cuidando da saúde mental? Primeiro, terapia Perfeito. em dia, sempre, né? Eu acho que, assim, a terapia, ela não me ajuda e não me ajudou apenas com o sofrimento, né? Eu acho que a questão de tratar sofrimentos da terapia, eu acho que é 15, 20%, talvez, assim. Mas a terapia me ajudou no autoconhecimento e hoje eu sou uma pessoa que consegue enxergar as coisas melhor por conta da terapia. Perfeito. Então, quando eu estou diante de uma situação que o não entendimento de quem eu sou e dos meus sentimentos me causaria um sofrimento, não me causa mais, porque eu estou conseguindo entender o que está acontecendo e eu consigo trazer com clareza, até para expor para o outro, como eu me sinto, né, o que me chateou, né, e entender por que eu me sentiria daquela forma, né. Então a terapia, ela não me ajuda só com o sofrimento que eu tinha, né, ou que eu possa vir a ter. Ela me ajuda a evitar a vinda, o surgimento e o crescimento de um eventual sofrimento que possa vir a aparecer, né, na minha vida. Então, eu acho que a terapia é fundamental, né, e como eu estava falando até um pouco antes, né, a questão da empatia, né, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre empatia na área médica e de saúde de modo geral, e a empatia, ela, diferente da simpatia, né, como a gente estava falando, né, ela pode ter, ela pode ser inserida, por exemplo, numa grade curricular para ela ser ensinada, né, para ter-se técnicas de você entender, separar o sofrimento que é do paciente, que você vai entender e vai ajudar, né, que é diferente de você sentir e trazer aquele sofrimento para você e para sua casa. Isso, né? doutor. Porque não é um sofrimento causado por você, é um sofrimento que você vai dar um suporte. Dar o suporte. Você também não vai resolver 100%. Sim. Você não vai ser o salvador da pátria, você não vai ser o super-homem, né, que vai dizer o que a pessoa tem que fazer e se a pessoa não obedecer. Não é assim, não é essa vibe, né? Então é você saber que você tem um papel, você tem que desempenhá-lo da melhor forma possível e você, da mesma forma que você tem que trabalhar as expectativas do paciente, você também trabalhar as suas expectativas. Perfeito, perfeito. Senão é só ladeira abaixo. Perfeito. E o importante também, doutor, é quando a pessoa está no processo de autoconhecimento, como o doutor acabou de falar, ela consegue identificar também quais são os seus limites. Exatamente. Né? E aí, quando ela veja ali uma zona, um limiar, uma zona de risco, ela já dá um passo atrás, ela já diz, opa, vou ficar por aqui. Eu não posso passar desse, né? Exato. Você tocou num ponto, doutora, que é essencial. É essencial. Perfeito. E que a gente percebe mesmo. Porque, por exemplo, né, às vezes a gente tem impulsos. Sim. Por exemplo, uma pessoa que a gente ama muito está fazendo uma coisa que a gente sabe que vai dar errado. Você quer fazer alguma coisa e você ultrapassa o limite, que é o limite que é o respeito do espaço do outro. Né? E aí, às vezes, a pessoa não te dá aquele espaço. E ela não te diz que ela não te dá aquele espaço. Ela, às vezes, as atitudes dela, né? Ela te trata mal. Exatamente. E a gente tem que saber que, não, beleza. Às vezes, legal. Né, às vezes a pessoa tem que aprender com a dor. Justamente. E, às vezes, a dor, ela é necessária mesmo para o nosso processo de aprendizado, né? E às vezes é melhor que a gente sinta essa dor mais cedo do que mais tarde. Perfeito. Depois por mais que você queira proteger, colocar a isso. pessoa dentro de uma bolha e dizer assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso aí, tá errado, tá todo mundo vendo que tá errado, só você que não tá vendo, não faz, mas a pessoa tá ali brigando com você o tempo Exatamente. todo, dizendo, não, você tá errado. Então, a gente tem que deixar a pessoa aprender a quebrar a cara para ela poder aprender com os Eu erros. não digo nem quebrar a cara, viu, Bela? Eu digo adquirir experiência. Né? Adquirir experiência demais. Adquirir experiência, porque como o doutor falou, às vezes é preciso a pessoa assim passar. Porque enquanto existe uma redoma de vidro ali, né, tentando proteger, ela não vai entender os riscos e, de repente, ela não vai valorizar. Limita mesmo a possibilidade de aprendizado do outro, né? Justamente.
Perfeito. Hoje eu perfeito. aprendi que você tem que tirar a pessoa da bolha, tirar a pessoa daquele potinho, mesmo que você ame ela tanto do quanto você ama. Você abre o pote, deixa ela sair, deixa ela ver isso que o faz mundo tá parte, errado. Tem coisas que a pessoa entendeu? não quer ouvir. E ela não vai dizer que ela não quer ouvir. E tem coisas que a pessoa não aceita. E tem coisas que ela não vai aceitar. E Isso. hoje em dia é muito engraçado isso, né? Porque eu tô com o meu terapeuta, já tenho que, acho que vai fazer uns 10 anos já. E eu consigo voltar no tempo e ver que ele não me dizia algumas coisas de forma muito óbvia. Ele tentava Dá sinais. dar Dá sinais. sinais. É. E ele não falava, porque eu não estava pronto mesmo para ouvir, eu não ia aceitar, né? E hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus do céu, como eu era idiota. Eu sei que não é idiota, é exagero. É a né? questão do autoconhecimento mesmo, porque tem coisas que, de fato, a gente só vai dar aquele start quando a gente passa a ter o conhecimento. Exatamente. Enquanto não tem, passa Exatamente. despercebido. E isso é todo ser humano. Sim. E tá aí a importância das pessoas fazerem terapia, porque é como o doutor falou, é para entender as dores, os traumas, as crenças limitantes, Isso. de onde veio, qual foi a ideologia da infância, Isso. para que venha entender o que é que está acontecendo na fase adulta. Porque a fase adulta é um reflexo da infância. Né? Exato. Então, precisa se entender esse contexto para, de fato, a pessoa entender a personalidade, o caráter, o temperamento, né? E Porque até- está tudo junto. Eu falo até que a psicoterapia me ajudou a articular melhor a minha fala. Sim. Muito além da questão de tratar alguma coisa, né, do ponto de vista psíquico, eu Sim. acho que a terapia, não sei se existe algum estudo, vou até procurar algum estudo que fala sobre isso, eu sei que é da terapia cognitivo-comportamental, eu sinto que a terapia melhorou a minha cognição. Mas ajuda, É. porque assim, doutor, é uma via de mão Uhum. dupla. Quando o doutor está na frente do seu terapeuta, do seu psicoterapeuta, o doutor está aprendendo, é uma Sim. troca. A gente troca a Sim. linguagem, as técnicas, sabe? Isso Sim. é real. E de fato evolui. E é assim, é constante um aprendizado, né? E é maravilhoso. Justamente. Doutor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com relação àquelas pessoas que se automedicam, porque os brasileiros têm, né, esse costume, ou mau hábito, né, de se automedicar. Qual a sensibilização e reflexão que o doutor deixa referente aos fármacos psicológicos? Tá. Bom, como eu já estava dizendo, né? Às vezes a pessoa se medica porque ela ouve um vizinho, ela ouve um parente, ela ouve alguém que diz, alguém tomou esse remédio e melhorou. Melhorou. Né? A pessoa tá com a mesma coisa que você, né? Várias vezes eu já vi pessoas que diziam que alguém disse que estava com depressão e era esquizofrenia. E sintomas totalmente diferentes. diferentes. Então, primeiro... Né? Depressão é isolamento, tristeza constante, esquizofrenia é alucinação, euforia, E às audição vezes, de até vozes, por causa sensações. do delírio persecutório, a pessoa se isola, aí a pessoa tá isolado, é depressão, né? Gente, Então, meu Deus. direto eu pego diagnósticos que vão para mim, porque alguém diz, vou mandar alguém para você porque tá com depressão. Quando eu vejo, Totalmente é diferente. completamente diferente. Doutor, e nesses casos, plausível a sua fala, que uma pessoa que... Porque são quadros totalmente diferentes, né? Adoecimentos totalmente... Uma pessoa que está se automedicando com medicamentos errados, de repente isso causa ali até uma alteração, né? Lá no sintoma. Como é que o doutor faz, de certa forma, para depois fazer um desmame de um paciente que já chega automedicado, com os fármacos errados? Como é que o doutor faz esse trabalho? Olha, eu vou dizer para você, eu nunca peguei um paciente automedicado com doses muito altas, né? Porque a pessoa geralmente começa com a dose baixa, ela vê que não dá muito certo e ela tende a não ir adiante, né? Mas é possível, é possível chegar alguém, né, tomando... Porque descompensa, né? isso. Ali causa uma desorganização cognitiva. Isso. Os sintomas podem se aflorarem, porque a depender do medicamento que elas vão fazer a uso, questão pode potencializar. Você está usando ali um antidepressivo, a primeira coisa que ele melhora é a vontade, né? Então, se a pessoa está ali com um delírio, está ouvindo uma voz que está mandando fazer alguma coisa, ela está se segurando, né? Porque às vezes ela está até um pouco mais Estabilizada. com a avolia,
né, não sei, ela toma um antidepressivo, a vontade vai lá para cima, é a primeira coisa que melhora, né? Por isso que inicialmente, né, em pessoas que têm ideação suicida, o uso nos primeiros dias do antidepressivo pode aumentar a ideação suicida, porque a pessoa está com depressão, né, a vontade está lá embaixo, se a primeira coisa que melhora é a vontade, ao invés do pensamento deprimido, né, das ideias de menos-valia e da própria ideação suicida, vai aumentar a vontade e ela vai cometer uma coisa que ela estava segurando por causa da avolia, né? Então, né, algumas coisas não melhoram tudo no mesmo tempo, né? Então, imagine, você pega um paciente esquizofrênico que está ali com uma voz insinuando o suicídio, você começa um antidepressivo, enfim, tudo pode acontecer, né? Não é uma receita de bolo. A gente está tratando com a área da medicina, todas as áreas da medicina, nada é tipo tão preto no branco assim, né? Nada é 100%, mas quando a gente pega a saúde mental, eu acho que é a que menos segue uma receita de bolo, não porque a condição ela é menos biológica, né, nesse sentido, mas porque a maneira que se lê as coisas vai variar muito de uma sociedade para outra, né? A questão química ali, a questão fisiopatológica, ela vai ser a mesma. Mas a forma que a gente lê as coisas vai mudar. E da forma também que os pacientes trazem para a gente. Exatamente. Né? Porque depende a gente é baseado justamente. Né? E tudo mais. A gente é baseado na leitura corporal, a fala, os sintomas, né? Isso. Não é algo preciso que a gente consegue identificar em um exame, em um raio-x, né? É algo abstrato. Exatamente. É mais porque delicado. A leitura social é abstrata, não tem pra onde correr. Eu acho engraçado se eu não ter pego nenhum caso desse, porque eu conheço vários que já pegaram... Ai, eu tô doente, eu tô com depressão, aí chego pra você, pra Cássia, e faz assim... comum. Não, aí chega pra Cássia e fala assim, ai, Cássia, eu tô com depressão, mas meu psiquiatra passou esse remédio aqui. É mesmo, menina? E eu tô aqui também, desse mesmo jeito que você. Vou comprar também. Aí vai lá na farmácia e compra. Mas eu pego esse caso, eu não pego doses altas. Tipo assim, doses muito altas. Mas se acontecer de pegar, a gente vai fazer o desmame normal. Às vezes a gente vai iniciar uma medicação nova enquanto a gente faz o desmame também. Entendeu? Eu acho muito errado ficar falando em remédios, porque algumas pessoas podem até, né, querer comprar. Sim. Mas eu vejo isso muito acontecendo com a fluoxetina, o clonazepam e o diazepam. Sim. Eu vejo isso muito acontecendo, de pessoas que falam, não, meu médico passou esse remédio, eu tô me melhorando. Aí ele vai lá, se você tá melhorando, eu vou melhorar também. Sim, vai lá e compra. É o que o doutor acabou de falar. Quando eventualmente eu passo alguma medicação, né, algum benzodiazepínico, clonazepam, prazolam, faço, não passe pra ninguém. Eu digo logo. Doutor... Não dê pra ninguém, não diga que serve pro outro. Porque eu boto o terror. Deixa eu fazer o macaquinho. Deixa eu fazer o macaquinho. Essa fala da Isabelle aí é bem real. E assim, por incrível que pareça, os fármacos que eu menos encontro, assim, as pessoas indicando é o lítio. O lítio. Por que será? Exato. É o menos. O medicamento que todo mundo para. Todo mundo para o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, todo mundo para o dual, todo mundo para a mirtazapina, que são medicações que não viciam. Mas o benzodiazepínico, o clonazepam, doutor, me dou muito bem com esse remédio. Eu parei tudo, maravilha. Mas esse daqui... Todos podem acabar, menos o clonazepam. E o risco é muito grande, né, doutor? Porque assim, o processo bioquímico de cada um é de cada um, isso é individual, né? O que deu bom para Maria não vai dar bom para João, não vai dar bom para Francisco. Exatamente. Então, o ideal é que as pessoas criem essa consciência. Existem 9 tipos de depressões, existem vários outros tipos de transtorno. Como que a pessoa não foi preparada para isso e ela vai fazer um autodiagnóstico errado, né, equivocado, e vai buscar fazer também o processo de automedicação, que isso é muito perigoso, né? Pode trazer outras comorbidades, outras questões, e o ideal é buscar o auxílio de um profissional que está qualificado, não é isso, doutor? Para que venha, de certa forma,
fazer o tratamento adequado para cada paciente, porque cada corpo tem sua subjetividade. Né? Então, a gente não pode colocar tudo em um pacote, não pode dizer tudo que, eu tô com TAG, eu tô com depressão, eu tô com esquizofrenia, eu tô com bipolaridade. Não, precisa fazer uma anamnese, precisa fazer sessões terapêuticas para identificar, porque os sintomas, às vezes, eles têm correlações. Isso. Né? E aí, como que a pessoa vai saber identificar qual tipo de ansiedade que ela tem? Se ela está passando por um processo de ansiedade denominada normal ou se ela está passando por um transtorno de ansiedade. Então, fica a sensibilização para que as pessoas venham ter esse olhar humanizado de entender, fazer a leitura corporal e buscar um profissional e quebrar esse tabu, porque assim como a psicologia, a psiquiatria, o clínico, o neuro, a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Né? E assim, esse preconceito, doutor, referente à questão da saúde mental, é por isso que as pessoas tendem a adoecer, porque o mundo está frenético, várias questões que estamos vivenciando diariamente, crise financeira, guerra, questões políticas, desemprego, tantas outras questões, descontrole emocional, irritabilidade, estresse, e tudo impacta no ser humano, porque a gente é um ser só, vai impactar. E se a mente é o principal, está em cima. Né? O Criador já deixou ela em cima, mas as pessoas ainda não entenderam o motivo dela estar em cima. É que a gente precisa cuidar primeiro da mente, porque se a gente cuida da mente, com certeza o corpo vai ficar tudo no equilíbrio. Então, se às vezes as pessoas pulam a etapa, primeiro cuida do corpo e depois cuida da mente, vai falhar o processo. Sim. Então, que cada um procure se analisar, procure entender o que é que está passando, entenda o que é ansiedade, o que é depressão, o que é TAG, o que é uma crise crônica, o que é... Porque cada sintoma tem sua especificação. E não tem como colocar tudo no pacote, porque não é tudo a mesma coisa. Então, busca o profissional. Exatamente. O doutor aqui é um psiquiatra humanizado, que é o que a gente precisa, né? A gente não precisa de um profissional só que escute e vai receitar, não. Ele tem que ir para além disso. E nem todos que vão buscar psiquiatria passou pela psicologia. Então, se o psiquiatra ele não tem uma escuta humanizada, ele não tem um olhar humanizado, tem coisas que passam despercebido, né? Pelo fato também de, às vezes, as pessoas não terem clareza, então não traz um relato sincero. Às vezes ameniza, às vezes intensifica a não fala se sentirem dela. Confortáveis também, às vezes não é nem a clareza só, né? É não se sentir à vontade para dizer o que realmente está sentindo. Às vezes o medo de não ser valorizado, né? De diminuir o sintoma, né? De dizer, não é nada demais o que você tem. Né? Ou então o medo também de ser estigmatizado, Sim. que também é muito importante, né? E faz com que a pessoa diminua a intensidade do que realmente está sentindo. Né? E essa já é uma probabilidade de uma pessoa que está passando por a questão de sofrimento psíquico, né? Porque ela já vive em um auto-julgamento, né? Interno, ainda tem o externo. Isso. E às vezes quando ela vai para o profissional também existe também, né? Isso. O próprio julgamento dela. Justamente, ela prefere se fechar. E tem a questão, eu acho que é uma questão que é válida não só para os profissionais, mas para todo mundo, para a sociedade de modo geral. A gente precisa reaprender a acolher. Sim, A gente precisa reaprender a acolher e entender que, mesmo que eu não esteja passando por isso, né, entender, será que eu não posso realmente, mesmo que eu acho que não exista, mesmo que eu acho que é besteira, eu preciso dizer isso para a pessoa? Será que não existe uma outra maneira de eu procurar entender o que essa pessoa está passando? Do tipo assim, dizer, meu amigo, minha amiga, mãe, pai, filho, eu não sei o que é isso, me conte mais como você está se sentindo, né? Na verdade, vamos tentar entender, doutor, né? A gente precisa de mais espaços educativos, né? Eu costumo falar em todas as palestras que eu faço, referente a esse, o cuidado das pessoas que cuidam das questões de saúde mental. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem se deparar. Ainda tem gente que acha que é mimimi, que é frescura, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. Falta de porrada, já ouvi. Justamente. Entende? Esses dias mesmo eu fui fazer uma palestra lá em Irecê. E um jovem me relatou que a mãe ouve ele, porém desdenha da fala dele. E quando ele fala, eu estou triste, eu estou depressivo, a mãe chega e fala, isso é falta do que fazer. Então, falta de fato as pessoas entenderem, né, da questão de saúde mental para que venha saber acolher as pessoas. E isso é como o doutor falou, na sociedade como um todo. Sim. Agora também eu acho que a pessoa tem que ter muita cabeça
para poder até ajudar, para não virar uma esponja e acabar adoecendo junto. Sim. Porque às vezes você quer ajudar um amigo, mas aí seu amigo vem e te fala, poxa, tá acontecendo isso e aquilo. E aí você absorve para você, tanto é que vocês, psicólogos e psiquiatras, precisam também passar por psicólogos e psiquiatras, correto? É a questão que a gente falou no início, né? Do autoconhecimento, para que você saiba seu limite. Então você tem que ter muito cuidado antes de você escutar, para você não absorver aquilo e você ficar pior do que a pessoa que está doente. Mas aí já é outro extremo também, né? Já é a gente tem que tomar sempre cuidado com os extremos. Justamente. Exatamente. Gente, nós vamos ficando por aqui. Isabelle, agora é com você. Se deixasse, eu ficava o dia inteiro aqui. Então são dois, doutor. São Muito dois. obrigada, doutor, viu? Muito obrigada pela sua presença, doutora Cássia também. Para vocês, como a gente está falando sobre esse tema hoje, muito importante, eu gostaria de deixar a mensagem que vocês não estão sozinhos, percam esse tabu, percam essa coisa de eu não vou me tratar porque só que quem trata é louco. Não é isso. Procurem ajuda. Se vocês não estão se sentindo bem, procurem ajuda sim. Porque vocês precisam de ajuda. E não é só os loucos que precisam, não. Os inteligentes também precisam. Tá? Freud, filho de médico e louco, todo mundo pois tem é. tudo, né? Então a sociedade como um todo não tem ninguém normal. Mas vocês não estão sozinhos. Por favor, procurem ajuda. Se vocês se identificaram com alguma coisa que o doutor Eduardo falou, que a doutora Cássia falou, procurem ajuda. Não deixem chegar a um extremo. E, por favor, não se mediquem. Essa sensibilização é bem importante. E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje tivemos a alegria de ouvir Luiz Eduardo Pinheiro dos Santos, médico apaixonado pela Bahia e pelo nosso povo, que nos lembrou a importância de tornar a saúde mental acessível para todos. Que essa conversa inspire você a olhar para si mesmo. Cuidado com o que você sente e compartilhar essa mensagem com quem precisa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.